Olá, prezados, espero que estejam bem. Eu me chamo Mariana, eu sou aluna do 5º ano de farmácia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, em Araraquara, e o trabalho que eu vou estar apresentando hoje, ele se intitula O Papiloma Vírus Humanos, o HPV, o conhecimento dos adolescentes da cidade de Araraquara e municípios sobre os riscos da infecção e a vacinação. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido pelo nosso projeto de extensão no ano de 2021 e ele tem como foco o HPV, um dos agentes biológicos sexualmente transmissíveis mais comum, que pode atingir tanto homens quanto mulheres, e de acordo com o tipo de vírus que atingir esses indivíduos, a gente pode ter o desenvolvimento tanto de lesões benignas, que são denominadas como verrugas, quanto de lesões malignas, que é o caso do câncer. Mas hoje a gente tem conhecimento de que a proteção de crianças antes do início da vida sexual pode oferecer uma melhor perspectiva associada à carcinogênese pelo HPV, e por conta disso a gente teve o desenvolvimento de vacinas profiláticas, que hoje são disponíveis no SUS através de 2 doses da quadrivalente. Então, o objetivo do nosso estudo foi o de avaliar o quanto os adolescentes, tanto da cidade de Araraquara quanto dos municípios da região, eles conhecem sobre o HPV, sobre os riscos da infecção viral e sobre a percepção deles em relação aos benefícios da vacinação. Então, para isso, foram aplicados questionários autorresponsivos, voluntários e não identificados em 444 adolescentes entre 15 e 19 anos. E um ponto importante é que a maioria dos adolescentes do nosso estudo, eles eram de escolas públicas, né? A gente teve um espaço amostral de 7 escolas, mas 6 delas eram públicas e apenas uma privada, e isso se devido à resistência das escolas particulares em participarem do estudo. Então, baseados em algumas das respostas desses questionários, o primeiro ponto que a gente avaliou foi o conhecimento sobre o HPV. E a gente teve que 74,83% dos adolescentes afirmaram conhecer o HPV, enquanto que 25,17% deles afirmaram não conhecer. Então, a gente tem uma porcentagem relativamente elevada de indivíduos cientes da informação. No entanto, o que a gente avaliou na sequência foi a fonte dessa informação. Então, entre os indivíduos que afirmaram conhecer o HPV na pergunta anterior, a gente teve que 37,84% deles afirmaram que conheceram através de mídias sociais. Então, a gente tem aí televisão, rádio, internet, né, redes sociais, como fontes dessa informação, e a gente sabe que esses meios eles não garantem uma informação qualificada. Embora não seja um valor tão alto, essa fração ela corresponde à maior parte desses adolescentes, enquanto que as escolas e os médicos têm aí uma porcentagem bem menor, como vocês podem ver no gráfico ao lado, e a gente sabe que essas seriam as fontes de maior credibilidade, que teriam informações mais relevantes para passar para esses jovens. Então, a gente tem que, mesmo que eles afirmem conhecer o vírus, a gente não pode afirmar o grau desse conhecimento, uma vez a fonte que essa informação advém para eles. Na sequência, foi estudado o conhecimento sobre a forma de transmissão do HPV, e uma porcentagem relativamente alta, de cerca de 63,49% dos adolescentes, afirmou conhecer a forma de transmissão, mas ainda uma fração considerável, de 34,38%, que afirmou não conhecer, e 2,04% não sabe ou não respondeu a pergunta. Isso é um fator bastante preocupante, porque uma vez que não se conhece a forma de transmissão do HPV e de outras doenças sexualmente transmissíveis, isso faz com que seja mais fácil desses adolescentes terem comportamentos que os exponham a esses vírus. Então, isso leva a um grande risco de desenvolvimento de doenças e lesões. Em seguida, foi questionado sobre a associação do HPV às lesões, e enquanto que 41,50% respondeu conhecer a associação a verrugas e 52,25% com o câncer, se observa que mais da metade dos adolescentes desconhece a associação do HPV e o desenvolvimento das lesões, principalmente quando se trata de verrugas, né, que cerca de 58% deles afirmaram desconhecer ou não saber ou não responder a pergunta. E esse dado ele demonstra uma situação potencial de risco, porque embora as verrugas elas não causem câncer, elas podem causar incômodo sexual, elas podem requerer tratamento medicamentoso ou até mesmo intervenção cirúrgica. E de modo muito semelhante aconteceu com o câncer, em que a gente teve resultados próximos a 48% dos adolescentes afirmando desconhecê-lo sem responder à pergunta, e mais uma vez isso denota preocupação, porque uma vez que não se conhece a associação do HPV com o desenvolvimento de câncer, não se tem noção, não se tem dimensão da gravidade da infecção e não se reconhece o risco de adquirir uma doença que pode evoluir para a malignidade. Por fim, quando se pergunta se esses adolescentes eles acreditam que a vacina ofereça proteção contra o HPV e o desenvolvimento das suas lesões, a gente tem que 47,09% dos adolescentes afirma acreditar, mas uma grande porcentagem, cerca de 52% dos indivíduos, não tem conhecimento sobre a eficácia dessas vacinas ou da segurança delas. E esse é um dado muito preocupante,
porque ele reflete na baixa cobertura vacinal que a gente vem tendo, e também é válido pensar que esses indivíduos eles estão sendo formados com essa mentalidade e que no futuro eles podem ser adultos, eles podem ser pais que perpetuem essa ideia, perpetuem esse ciclo de não adesão à vacinação nos seus filhos. Então, como conclusão, a gente tem que, por mais que esses adolescentes eles afirmem conhecer o vírus e suas formas de transmissão, essa informação ela vem de um local que não é qualificado. E, além disso, a gente nota que já há uma descrença na vacinação desde essa faixa etária, e esse não conhecimento, tanto sobre o vírus quanto sobre as formas de prevenção e proteção, levam a maior exposição de risco a esses adolescentes. Então, a gente tem que esses resultados eles denotam uma necessidade de intervenções educacionais para que as informações corretas elas atinjam esses adolescentes a tempo e a gente tenha, né, um maior estímulo a comportamentos de prevenção e proteção, para que no futuro a gente tenha pais que vacinem seus filhos, a gente tenha menor incidência de infecções por HPV e outras infecções sexualmente transmissíveis e, acima de tudo, menor incidência de lesões e doenças associadas a esses vírus. Então, a gente agradece imensamente ao apoio e financiamento da Pró-Reitoria. Agradecemos também aos pais, aos alunos e professores que foram voluntários nessa pesquisa e também a atenção de todos envolvidos neste congresso. Muito obrigada.